Olá a todos! Hoje nós começamos o nosso estudo de português aqui pelo Zap, e também pelo Google Classroom. Sou a professora Gracilene, professora do 5º ano, professora de vocês desse ano. O nosso primeiro assunto hoje, para a gente começar o estudo de português, será 9 motivos para estudar português. Por que eu tenho que estudar português? É importante a gente saber, a gente começar a internalizar os motivos pelos quais a gente precisa realmente estudar. A gente já escuta desde muito cedo que estudar é muito importante, se a gente não estudar, a gente não vai ser ninguém na vida. Então, de fato, o que eu aprendo em português? O que é importante eu saber dessa disciplina para poder me dar bem em todas as outras? Bom, nós usamos a língua portuguesa desde criança. Desde quando a gente nasce, a gente começa a usar a língua portuguesa. Então, por que estudá-la por toda a vida? Simplesmente porque falar não basta. É preciso saber ler, escrever, interpretar e mais. É preciso saber fazer tudo isso muito bem, já que dominar o português é a condição básica para a boa comunicação, para o êxito profissional, além de ser essencial para o aprendizado de outras disciplinas. Então, o português ele vai estar em todos os momentos da nossa vida. Bom, existem 9 motivos para a gente estudar português, para ficar mais fixo isso com relação ao nosso estudo. O primeiro deles é: ensina a se expressar melhor. Bom, só estudando português e treinando a leitura e a escrita é possível aprender a usar a língua de forma correta. É você saber falar e escrever certo, são coisas essenciais para conseguir passar em vestibulares, concursos, conseguir bons empregos, saber falar bem com as outras pessoas, que as pessoas consigam entender o que você está falando. Segundo motivo, estimula o gosto pela leitura. Além de melhorar a escrita, a leitura é um excelente meio de adquirir cultura e até um ótimo passatempo. Claro que sim, passatempo. Bom, a gente lê, nós temos que ler bastante, Tem gente que gosta de ler livro, tem gente que gosta de ler gibi, E nessa nós vamos encontrar histórias muito legais, aquelas que fazem com que a gente não consiga mais largar aquilo que a gente está lendo, tá? Então, a leitura, ela tem que proporcionar uma viagem pelo mundo da imaginação, tem que proporcionar alegria, tem que proporcionar prazer. Então, o estímulo ao gosto pela leitura é um dos motivos para a gente estudar português. Bom, o segundo, aumenta o nosso repertório. O que é isso? Aumenta a quantidade de palavras que a gente vem a conhecer, tanto na parte escrita, como também no seu significado. É muito importante quando a gente está lendo um livro, uma revista, um texto, um gibi, que a gente perceba quais são as palavras que a gente conhece e quais são as palavras que a gente não conhece. E com aquelas palavras que a gente não conhece, que a gente tem que ter o maior cuidado. Uma sugestão minha é anotar a palavra que você não sabe o significado. Apareceu no texto uma palavra que você desconhece o significado, anote ela no seu caderno. Pode anotar também no próprio livro. Eu gosto de anotar no livro. E aí você vai lá no dicionário, procura o significado dessa palavra e escreve ao lado. Com o passar do tempo, aquela palavra de significado que você não sabia, ela vai começar a fazer parte do seu repertório de palavras. Você vai poder começar a usar ela dentro de uma frase, de uma conversa, tá? Então, o importante do estudo do português, um dos motivos, para a gente estudar português é esse: aumenta o nosso repertório de palavras. A gente sabendo o significado de palavras que, ao primeiro contato, talvez a gente não saiba o significado delas. Bom, quarto motivo, evita que o internet saia da internet. O que é isso? Existem várias palavras que a gente usa nas redes sociais, nas mídias sociais, a famosa internet, que a gente abrevia a palavra. Só que dentro da escrita a gente não pode abreviar essas palavras. Por exemplo, você. A gente simplifica
na escrita da internet por VC. Beleza, a gente simplifica por BLZ. Então, quando a gente vai reproduzir isso num texto escrito, numa produção textual que a professora peça, ou que vai pedir numa prova que a gente vai fazer para tentar a bolsa numa escola, ou mesmo uma prova que a gente faça, né, na nossa sala de aula, não é? Se você escrever da mesma forma como você digita os textos pelo WhatsApp, no e-mail, está errado. Então a gente tem que saber a grafia correta da palavra, a gente tem que saber distinguir como eu vou usar a escrita na internet, como eu vou usar a escrita dentro das aulas. Isso de todas as aulas, de todas as disciplinas. Não é possível abreviar da mesma forma como a gente abrevia na internet. Então, a escrita da internet tem que ficar na internet. E a escrita que a gente aprende com a grafia correta das palavras, nós temos que utilizá-la na escola, no âmbito escolar, ou quando nos for exigido de alguma forma. Bom, quinto motivo, é essencial para estar bem informado. Hoje, saber o que acontece na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, é essencial para que a gente consiga compreender a realidade em que a gente vive. É imprescindível quando se vai a uma entrevista de emprego, ou uma entrevista para uma escola, ou é exigido um trabalho da gente que a professora peça, que eu possa pedir, olha, eu quero que vocês façam um seminário sobre determinado assunto. Então, estudar português vai me ajudar a construir um texto, vai me ajudar a falar melhor, vai me ajudar a me comunicar melhor com as pessoas. Sexto motivo, português. A língua portuguesa é a sétima língua mais falada no mundo, tá? A gente fala muito do inglês, do espanhol, que é essencial saber essas línguas, e ninguém vai discordar disso, né? Já que elas são muito importantes, elas estão entre as 5 línguas mais faladas do planeta Terra. Mas o que muita gente não sabe é que o português é a sétima língua mais falada no mundo, sendo o idioma oficial de mais de 6 países, além do Brasil e Portugal. Eu disse que era a sexta língua mais falada, mas não é a sexta, é a sétima língua mais falada, tá? Desculpa. Bom, quais são os países que, além de Brasil e Portugal, também falam português? Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Um bom motivo para aprender português é esse, né? Sabe, a gente conseguir se comunicar com as pessoas de outros países. É claro, vão ter suas particularidades, né? O português falado em Portugal é diferente do português falado no Brasil, mas em geral existem semelhanças entre a comunicação. Então fica bem mais fácil da gente entender o que a pessoa está falando, tá? Bom, sétimo motivo é a base para a compreensão de outras disciplinas. Se eu sei ler, se eu sei escrever, se eu sei compreender, interpretar o texto que eu estou lendo, seja em qualquer disciplina, matemática, ciências, história, geografia, artes, ensino religioso, qualquer uma. Se eu sei ler bem, a leitura, quando eu falo ler bem, não é só saber ler corretamente as palavras, é você ler e entender o que você está lendo. Então, se eu consigo compreender aquilo que eu estou lendo, eu vou me dar bem em todas as matérias. Então, o português é a base de toda a nossa vida escolar. Então, a gente tem que ter uma base forte de português para conseguir se dar bem em todas as outras disciplinas, né? Um exemplo aqui rapidinho, matemática, um problema de matemática. Se eu leio o problema e não consigo entender o que está pedindo, eu não vou conseguir fazer a continha que está sendo exigida por aquele problema, tá? Então, português me ajuda em todas as disciplinas. Oitavo motivo, desenvolve a imaginação. Quem lê uma história de ficção automaticamente está usando a imaginação. Afinal, é impossível ler a descrição de uma praia, por exemplo, sem imaginá-la.
uma história de ficção. Para quem não sabe essa palavra ficção é uma história inventada, é uma história que alguém criou, né? Então, quando alguém fala, nós fomos à praia no domingo, nós curtimos muito, as ondas estavam muito fortes, você consegue criar na sua mente, mesmo sem ter estado naquela praia ou aquela situação que está sendo criada pelo autor ser fictícia, você consegue imaginar na sua mente aquela cena, tá? Então, desenvolve a imaginação. Próximo motivo, treina a coordenação motora. Né? Estudar português treina a coordenação motora. Por quê? Porque nós escrevemos. Assim como a gente lê, peça um texto para vocês. Em qualquer disciplina, leia o texto, depois copie as perguntas e responda. Você vai responder como? Escrevendo. Então, vai treinar com certeza a sua coordenação motora. A gente precisa entender que a nossa escrita inicial, ela é uma escrita ainda sem muitas regrinhas, né? Tem pessoas que não conseguem entender a maneira correta de se escrever. E aí, com o passar dos anos, com o auxílio do professor, ela vai aprendendo. Ela vai entendendo que tem que escrever por parágrafo, ela vai entendendo que ela tem que respeitar a margem direita e a margem direita e a margem esquerda da folha do caderno. Ela precisa entender que ela tem que escrever em cima da linha do caderno, né? Então, são essas pequenas regrinhas que vão sendo ensinadas ao longo do nosso processo evolutivo de escrita. Tá? Então, aprender a escrever é uma atividade que, além de desenvolver o raciocínio, treina a coordenação motora, já que aprendemos a desenhar a letra. Aí você, professora, desenvolve o raciocínio? Sim, porque quando eu estou escrevendo, eu estou o quê? Pensando no que eu vou escrever, no que está sendo escrito, tá? Bom, a atividade de hoje vai ser 4 perguntinhas para vocês copiarem e responderem no caderno. Quais são elas? Primeira, por que estudamos português por toda a vida? Segunda pergunta, qual é a condição básica para aprender a estudar português? 3, escreva abaixo 2 motivos citados no texto que para você são extremamente importantes para estudar português. E por que você escolheu esses motivos? E quarta e última pergunta, qual é a sua maior dificuldade na aprendizagem de português? Essas perguntinhas, elas têm que ser copiadas lá no caderno de vocês, na matéria de português. Copiou as perguntinhas, respondeu, tira a foto, tá? E envia para mim no grupo, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.